Façamos, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a leitura na carta Judas, Epístola de Judas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos que, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha que, havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que havendo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns
que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Escreveu uma carta só, um capítulo só, mas que profundidade. Esse apóstolo era irmão carnal de Jesus Cristo, convertido após a sua ressurreição. Aqui dá para se ver o efeito de uma conversão, transformação que sucede após a conversão. E ele nunca se colocou aqui como parente nem como irmão, senão como servo. Essa é a postura de quem não busca se projetar por alguma característica, ou alguma herança, ou algum parentesco, alguma natureza sua. Ele se coloca como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse, por sua vez, está lá escrito que ele é irmão do Senhor Jesus. Aos chamados, essa é uma coisa maravilhosa, porque nós somos chamados e aceitamos o chamado. Respondemos ao chamado com a nossa aceitação. Conservados por Jesus Cristo, e é Ele que tem nos conservado até hoje. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos, certamente, não estaríamos de pé nessa caminhada. Nós somos o sal da terra, temos sido salgados pelo Senhor. Misericórdia e paz e caridade é o que Ele deseja nessa carta e o que essa carta hoje enseja a nós. Misericórdia, paz e caridade esteja conosco. A misericórdia, a paz e o amor de Deus. Quem tem essas coisas já se blinda de tantos males em volta dele. A misericórdia, a pessoa é capaz de ver o sofrimento alheio e é capaz de participar dele. A paz, ele ou ela jamais promove divisão, dissensão, ruptura, mas ele alinha, conserta. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. A humanidade estava em guerra com Deus pelo pecado, ele veio reconciliar o homem consigo mesmo. Aleluia. Essa é a nossa missão. Onde nós estamos, temos que ser reconciliadores, pessoas de paz. Na boca do homem pacífico há uma água fresca. Do homem temulento, gosta de intriga, ele tem combustível. Por onde ele passa, ele deixa tudo incendiado, ela incendeia tudo. Mas nós, por onde passamos, vamos apagar todo o fogo. Se você está vendo com fogo aceso, joga água e Deus vai te pagar. Joga água. Caridade, o amor. O amor, irmãos, ele faz a pessoa suportar aquilo que é insuportável pela nossa natureza. O que o amor suporta, a natureza humana não suporta. Agora, foi ontem, hoje é quarta-feira, foi anteontem. Está aqui o irmão que estava lá comigo. Um ancião dizendo que a esposa dele ficou depressiva, porque perdeu um filho que não falava, não andava, tinha quantos anos? Não andava, não falava, e ela ficou depressiva porque ele morreu. O tempo todo, tinha que trocar roupa, pôr comida na boca, não falar. Mas sabe por quê? O amor esquece tudo isso aí. Quem ama não vê isso aí. Via ali, sabe o que ele via? O filho querido que ela pegou quando nasceu. Ficou depressiva porque ele morreu. Tem pessoas que não suportam nada. Qualquer coisinha, eu largo, eu separo, eu brigo, não sou mais amigo, quebro a sociedade, vou embora.
Já pensou se Deus perdesse a paciência conosco com essa facilidade? Não ficava um de pé. Eu era o primeiro que tinha que sair daqui. Mas a paciência de Deus, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Sabe o que está escrito na Lamentação de Jeremias? As misericórdias de Deus são a razão pela qual nós não somos consumidos. Porque elas são muitas e se renova cada manhã. Quando chega outro dia, Deus está com misericórdia nova. Hoje Ele tem misericórdia para nós outra vez. Glórias a Deus. E tenha misericórdia em você, para aquele que está do teu lado. Te machuca, às vezes te faz sofrer, mas o amor suporta tudo. A palavra de Deus é essa, irmãos. Quem não tem amor não suporta nada. Quem tem amor faz o que o Senhor falou anteontem. Ele triste, a mulher depressiva, perdi meu filhinho. Não fala, não anda, não faz nada. Não é uma coisa diferente demais, irmão? É isso, irmãos. É que hoje aqui começa a carta desejando para cada um de nós. Quando você terminar esse culto, procura ver se você consegue ter mais misericórdia, mais paz e mais amor. A falta de amor nos leva a maquinar coisas feias, desconfiar, fazer planejamentos ocultos que não são bons. E sabe o que acontece? Deus vê tudo, a gente esquece que Deus vê tudo. Não adianta, irmão, tudo que nós fizermos isso oculto vai ser revelado, eles vê tudo. Quanto mais certo você andar, melhor, é só lucro. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, quer dizer, com todo cuidado, acerca da salvação comum, essa salvação que é a mesma para todos. Não há uma salvação especial para o ministério, porque é rico, porque é bonito, porque é sábio. A salvação é idêntica para todos, vida eterna é a mesma para todos, tudo igual. Nós vamos ter a galardão é de sorte, a vida eterna, a salvação é comum, ela é igual. Os salvos todos entrarão com um corpo, cantamos aqui, um corpo glorioso na mesma cidade, com a mesma alegria, com o mesmo canto, com palma na mão, com veste branca, e eu vi lá em João, não tinha uma veste diferente da outra, tudo igual. E eu vi uma multidão, tudo vestido de veste branca, não tinha veste diferente, tudo igual. É o vestido da salvação. Eu procurei escrever para vocês com todo cuidado acerca dessa salvação comum. E tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vocês percebem outro ponto aqui, queridos? Que a fé que nós temos, Deus nos deu, porque Ele morreu na cruz, você acreditou? Ele te carimba, porque você aceitou. Se não aceitar, também não tem fé. Você aceitou. Daí para frente, você tem que batalhar por essa fé. Eu não posso perdê-la, porque tem pessoas que começaram a caminhar com fé e terminaram sem fé. Paulo fala que uns começaram pelo Espírito e terminaram pela carne. Uns começaram amigos de Deus, terminaram inimigo de Deus. Tem uns que começaram inimigo e terminaram amigo. Saulo começou como inimigo e terminou como amigo. Judas começou como amigo e terminou como inimigo. Nós vamos terminar como amigo em nome do Senhor Jesus. A estrada de Saulo é a estrada de Judas, não esse Judas aqui, o Judas Iscariotes, que é o homônimo desse. Judas Iscariotes e Saulo são dois exemplos típicos de como as pessoas podem fazer escolhas certas e erradas. Um começou bem, viu o milagre, maravilha, acompanhou Jesus e foi se distanciando, começou a roubar, de repente vendeu o Senhor por 30 moedas. Um queria matar os crentes, o Senhor pegou ele na estrada de Damasco, morreu pelos crentes. Apanhava, foi preso, tudo para defender a igreja. Porque aqui vem o peso, irmãos, da nossa compreensão, da nossa maturidade doutrinária. Porque se introduzir alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses são aqueles que estavam introduzindo lá no meio daqueles irmãos primitivos e torcendo a doutrina, negando a eficácia da palavra. Mas aqui ele fala,
Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está dizendo o seguinte: Deus tirou todo mundo do Egito, todos, mas ao longo da caminhada, alguns se revelaram rebeldes, maldizentes. Esses aqui não entraram em Canaã. A igreja só tirou todos do mundo. O mundo, nós saímos do mundo, mas não é todos que o mundo sai dele. Se não sair, irmãos, fica de fora como ficaram esses. Olha o que ele fala aqui: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez subisto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E ele segue com a mesma linha de raciocínio, mostrando a apostasia de Deus. Olha: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o dia do juízo, até o juízo daquele grande dia. Agora vejam, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vocês estão vendo aqui? Eles não foram destruídos com fogo só, do vulcão, não. Depois de mortos, foram para o inferno. O texto bíblico é claro. Foram para o inferno, por causa da conduta deles. A apostasia moral, afasta-se. Esses aqui estavam sempre afastados. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeita a dominação e vituperam as dignidades. Ele está falando, igual aconteceu lá, tem no nosso meio esse grupo fazendo essas coisas aí, ó. Adormecidos, contaminando a carne, rejeitando o domínio de Deus e falando mal daquilo que é santo e puro. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que ele está dizendo aqui é isso, ó. Miguel é uma alta autoridade. Ele é um arcanjo. Arcanjo é aquele que preside sobre os anjos. Ele tem ascendência sobre os anjos. E quando Satanás quis pegar o corpo de Moisés para fazer uma grande idolatria, é isso que ele ia fazer. Certamente era. Quando ele quis pegar o corpo de Moisés, Miguel falou com ele: você não vai pegar. E com Miguel, você sabe que já perdeu a batalha lá em cima. Com Miguel não adianta. Todas as vezes que ele lutou com Miguel, ele perdeu. Quando Daniel foi dar a mensagem, 21 dias, foi o que o anjo falou: ó, eu não consigo levar mensagem para Daniel, porque o príncipe da Pérsia está me atrapalhando. Quando chegou Miguel, ele foi-se embora. Não dá para, com Miguel não dá para brigar mais. Se ele correu de Miguel e do Senhor, hein? E do Deus Altíssimo, hein? Glórias ao Senhor. Você está com medo do inimigo, irmão? Tá, irmão? É ele que está com medo de você, você não sabe. Ele tem medo disso que mora dentro de você, da luz que brilha no teu rosto quando você está em comunhão, do glória que você dá quando você está tomado pelo Espírito Santo. Aleluia! É quando uma palavra sai do fundo da alma: louvado seja Deus, glória a Deus. Você treme as trevas. Glórias a Jesus. Recebe essa palavra. Ao invés de você ficar com medo do teu inimigo, ele tem medo daquilo que está dentro de você. Alguém está com medo? Essa palavra hoje te diz: quem tem que ter medo é teu inimigo, porque o Rei dos Reis anda contigo, te vestiu com vestido de salvação, te colocou um anel no dedo, comprometimento. A virtude do Todo-Poderoso te acompanha. Por onde você andou até hoje, o Senhor deixou sinal, deixou pequenas marcas nas suas pegadas, já te fez saber que você não anda só, você nunca andou só. Se você tivesse ficado só um dia, você já teria sido sucumbido, estragado pelas trevas. Aqui está dizendo o seguinte: esse anjo poderoso falou para o inimigo: larga o corpo de Moisés, não põe nele a mão. Mas podia falar com ele: seu maldito. Não falou uma palavra bruta. É isso que está dizendo aqui, ó.
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Basta isso aqui. Glórias ao Senhor. Hoje o Senhor diz assim para um espírito que perturba você: o Senhor repreende você hoje. Glórias a Jesus. Alguém aqui está perturbado, mas hoje vai ter uma repreensão, e já teve, do Rei da Glória, para que você tenha paz. Glórias a Jesus. Agora ele fala: e esse Miguel não falou mal. Agora vocês falam mal. Vocês falam mal das dignidades de pessoas melhores do que vocês. Vocês são capazes de falar palavras pesadas, como a homens mais santos do que vocês, mulheres mais santas do que vocês. É isso que está dizendo aqui, ó. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Vocês estão percebendo aqui que é a inclinação carnal que ele está criticando? Ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Desejar mal do irmão é o caminho de Caim. Desejar que o irmão vá mal é o caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. É um homem que foi atraído pelo suborno. Tem suborno em forma de dinheiro, tem suborno em forma de poder, de adulação. Tem vários subornos. Ele foi subornado por dinheiro e por adulação. E ele, como não pôde amaldiçoar o povo, porque Deus não deixava, ele fez uma coisa horrível. Ele ensinou aquele povo como fazer Israel perder a bênção. Misturou umas mulheres contaminadas entre eles, se prostituíram, fizeram tudo quanto é sorte de miséria, passaram até a praticar idolatria. A maldição caiu neles por causa da estratégia, o prêmio de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas conseguiu levar até eles a maldição, oferecendo para eles o caminho do pecado. E olha, irmãos, a maldição só chega até nós se nós pegar no pecado. Se nós não pegar, não chega. Aqui, irmãos, fala que são nuvens sem água. A nuvem, os irmãos podem ver, parece que ela contraria a lei da gravidade, ela fica suspensa no ar. Mas a nuvem é carregada de água. Lá tem tempestades, ventos, acumulonimbus. Nem uma aeronave consegue atravessar aquela nuvem. É um paredão. As grandes aeronaves não passam dentro de cumulonimbus, desviam dela, porque sustém no espaço ali, mas são toneladas de água ali, mas estão suspensas no espaço. Parece que a lei da gravidade não está atuando ali. Assim a vida do crente, do cristão, ele é suspenso na comunhão, fora, ele não é traído pela gravidade do pecado. Mas tem uma coisa, tem uns que aparentemente não são atraídos, mas eles são fachada. É sobre isso que ele está falando. Tem uns aí que são nuvem, mas não tem água. Eles têm uma fachada, mas vai procurar lá dentro, não tem água. Terrível, né, irmão? Que nós sejamos nuvens, mas com água. Que as nossas obras falem atrás de nós que nós somos cristãos. Cristão sem obra é nuvem sem água, é árvore sem fruto. É isso que ele está dizendo aqui, ó. São nuvens. Irmãos, nós somos atraídos como ser humano para o pecado. Você já viram um imã? Pega um imã com metal, ele atrai com tanta violência que, dependendo da força do imã, ele até faz o barulho do encontro. Você já viram isso aí? É só uma questão de proximidade. Vai se aproximando o imã do metal e já o metal se mexe. Proximidade aumenta, o metal se mexe mais. Assim é o pecado. Quanto mais nós vamos perto do pecado, mais a nossa natureza humana se mexe. E se chegar muito perto, se não tiver cautela, se não tiver cuidado, sabe o que acontece? Que o pecado e o ser humano se encontram. Ele é concebido. Só tem um jeito de nós blindar isso. Você pode colocar um imã poderosíssimo, vai pegar um imã poderoso, chega perto de um bloco de isopor, não acontece nada. Se colocar o imã lá, o imã cai no chão. Porque o isopor, ele não é atraído pelo imã.
Assim, nós temos que criar um bloqueio entre o pecado e o nosso espírito. E esse bloqueio é a santidade que a palavra nos dá. Ele bloqueia. Quando está próximo, você não sente essa força, porque a vida espiritual está orientada para Deus, na pureza da sua vida espiritual. É isso, irmãos. Aqui ele fala de dois povos. Fala do que deseja mal para o irmão, que é o caminho de Caim, e do que for levado pelo engano do prêmio de Balaão, fazer estratégias para alguém mal, para desejar mal, para destituir, tirar alguém do seu lugar. Isso aqui é maldição de Deus, hein? Esses são manchas em vossa festa de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações. Estrelas errantes. A estrela, ela fica lá no espaço sideral, está lá, porque são muitas galáxias, muitas estrelas, mas elas estão lá. Agora, tem uma coisa que a gente chama de estrela errante. Quando ela corta o céu, vocês já viram? Dá aquele brilho, depois apaga. Aquilo é um corpo celeste que, quando entra na atmosfera, pela blindagem da atmosfera, ela é queimada, ela brilha e apaga. Aparece o brilho, mas é o fogo pegando. E assim são as pessoas que parecem levar uma vida espiritual, mas são estrela errante, são nuvens sem água, são árvores murchas. Que nós sejamos estrela brilhante no nosso próprio lugar. Não saiamos de nosso lugar. Não saia da onde Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te pôs. Não abandone teu posto. Que haja água na tua nuvem. Que tenha fruto nos teus galhos. E que tenha louvor nos teus lábios. E que tenha honra de Deus nas suas obras. E que tenha branquidão na sua veste. Glórias ao Senhor. Que haja fé no teu coração, certeza de vida eterna pela vida que você leva. Porque uma coisa nós temos certeza: ninguém poderá tirar nenhum de nós das mãos do Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está escondido em Cristo Jesus? O apóstolo falou que nem a morte, nem o futuro, nem o passado, nem os anjos lá em cima, nem os caídos lá embaixo, e nenhum outro ser humano. Assim será a nossa jornada. Ninguém nos tirará desse caminho. Não sigamos a estrada de Caim, não percorramos o caminho de Balaão. Não entre em acordos secretos, em estratégias contra ninguém, e cuidado para não desejar mal para o seu irmão. E tenha água na sua nuvem. Seja a nuvem com água. E a palavra de Deus nos incita a isso, porque nós podemos batalhar pela fé, escutar isso e fazer mudança. Batalhar pela fé, ouvir instrução, agora eu fui instruído, eu vou modificar meu jeito de ser, para que apareça água em mim, para aparecer fruto. Nós podemos fazer, nós podemos ser o que nós quisermos, ou um santo ou um patife, um homem justo ou injusto, uma mulher pura ou uma mulher impura, cada um escolhe o que quer ser. Deus não moldou ninguém como uma mão, como um boneco de cera, nos colocou na terra, nos dá a palavra, e nos chama: vinde a mim, vamos junto, pega a sua cruz, como foi cantando, pega a sua cruz e vamos caminhar. Se deixar a cruz de lado, tem que voltar para pegar. Vamos adiante. E aqui tem uma palavra, irmãos: e destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eu já vi muitas pessoas explicando que esse Enoque, que Judas tirou esse texto aqui, de um livro apócrifo, completamente inútil, cheio de erros doutrinais de ponta a ponta, um lixo. Sabe de onde Enoque tirou? Sabe de onde que ele soube que Enoque, sabe de onde que Judas tirou que Enoque profetizou? Vocês vão saber hoje. Não foi num livro apócrifo, que é um lixo, não. Enoque profetizou, e Judas soube que ele profetizou, ele não estava lá. Do mesmo jeito que Moisés soube como Deus fez o mundo, ele não estava lá também.
Ele contou como Deus fez o mundo. Por acaso Moisés estava lá quando Deus falou, haja luz? É que as pessoas são muito lógicas, muito racionais. Tudo tem que estar dentro do patamar racional. Aqui o patamar da fé. Sabe como que o Judas ouviu isso aqui? Pelo ouvido do Espírito Santo. Revelado pelo Espírito Santo. Como Moisés foi revelado para saber como o mundo foi criado. É assim que foi feito. Eis que é vindo o Senhor com os milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Terrível, hein? O Senhor vem vindo aí para fazer juízo e condenar os ímpios. E cada tempo que passa está mais perto. E não é porque está mais perto porque o tempo passou só, não. É porque os sinais estão evidenciando a volta do Senhor. Estão evidenciando. Cada dia a gente percebe mais claro. Mas por outro lado, cada dia é melhor para nós. Porque quanto mais breve o Senhor voltar, tanto melhor será. O dia na minha casa, eu, minha filha e minha esposa estavam brincando. Vamos marcar a volta de Jesus Cristo para julho. Brincando. Mas como seria bom se voltasse mesmo. Nós pudéssemos ir embora com ele para a nossa casa real. Guarda isso aqui. A melhor herança, a mais magnífica vocação te coube a ti como uma vestimenta suave. Deus te chamou, vem para perto de mim, você aceitou, te deu o Espírito dele. Agora, não há mais nenhuma alternativa para nós, é só seguir adiante. Recuar, nunca mais. Desviar, jamais. Parar, não é possível. Nós seguimos adiante. Até, eu me lembro, para encerrar a palavra, de um cooperador lá próximo da minha cidade, que falou assim, irmão Luiz, eu tive uma revelação. Era um cooperador antigo. Eu falei, o que foi? Irmão, eu vi muitas pessoas no caminho meu, as pessoas que paravam, depois olhavam, eles viravam um bloco de pedra. Mas quem caminhava com dificuldade, continuava andando, e eu estava entre eles. E eu vi lá na frente o céu, parecia que o céu estava baixo. Se eu pular nele, eu pego o céu, mas não dava ainda para pular, mas estava quase. Irmão Luiz, eu estou quase que eu pulo no céu e pego ele. Não está alto, está ficando baixo. Logo depois eu tive notícia, o Senhor levou nosso irmão, ele chegou lá. Ele chegou lá. Deus seja louvado.